Para que uma pessoa seja exclusividade na sua vida e que você também seja exclusividade na vida dessa pessoa, você vai precisar confrontar as suas crenças. Será que você está preparada? Bom, e para confrontar crenças, você vai precisar expandir sua consciência também, né? Não há como confrontar crenças, quebrar crenças limitantes sem expandir a consciência. No vídeo anterior eu falei sobre isso, os 5 passos para que você expanda a sua consciência. Essa crença que eu tinha fazia com que eu fosse amante, e na verdade eu nem era amante, era a segunda opção mesmo. Sabe quando o homem pula cerca? Um casinho? Então isso acontecia recorrentemente comigo. Às vezes eu sabia, às vezes eu não sabia. Aí eu descobria, né, que a pessoa era comprometida. Isso fazia com que essa crença ela fosse reforçada na minha cabeça. E pode ser que você também pense assim: os bons já estão todos casados ou comprometidos. Os bons partidos já estão todos casados e comprometidos. O que isso implica na cabeça da pessoa? Os bons já estão casados ou comprometidos. No entanto, eu acabava me relacionando com esse tipo de homem. O que significa que não eram homens bons. Não é bom no caráter, tá? Você que pensa isso, os bons já estão comprometidos e você acaba se relacionando com homens comprometidos, não é bom de caráter, é bom de pegada. Os bons já estão comprometidos. Sabe por quê? O solteiro, o disponível, não tem pegada, não é verdade? Isso é uma falsa crença. Porque tudo na vida é aprendível. Tudo é aprendível, até a pegada. E para falar a verdade, o homem comprometido com outra pessoa, ele não tem pegada. Isso é uma ilusão da sua cabeça. É só adrenalina. Você está viciado em adrenalina, em fortes emoções. E a paixão cega. Isso é comprovado pela ciência, inclusive. Na minha vida isso começou e eu fui cavucar, fui entender por quê. Tem uma crença pra mim, teve uma crença inicial, que era a crença do eu não sirvo. Como que era pra você na infância? Você sentia que você estava servindo? Porque eu já comentei isso em algum vídeo, né? A criança, ela tá ali querendo agradar, né? Tá fazendo as coisas para agradar. Então, o que você fazia para os seus pais? Por exemplo, a menina, né? Aprender a cozinhar, aprender a limpar a casa. Ela tá fazendo aquilo ali para ser reconhecida, para ser validada, né, pela mãe. Então, como que era para você? Você era reconhecida, você era validada por isso? Né? Tô só dando um exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa. Ou sempre encontrava um defeito? Sempre tinha um defeito, sempre tinha alguma coisa para melhorar. Mas esse sempre ter algo a melhorar não era algo de, olha filha, sabe, com compreensão, tá bom o que você fez, mas pode melhorar? Não, era sempre brigando, né? Tá mal feito, não sei o quê. Como que era? Claro que a crença não começou ali, a crença já começou no útero. A minha crença do eu não sirvo já começou no ventre da minha mãe. Você tá aqui pela primeira vez, eu já contei isso em outros vídeos, que a gravidez da minha mãe não foi uma gravidez planejada. Da minha mãe não, da minha gravidez, né? No caso, eu estava lá no ventre dela. Não foi uma gravidez planejada, não foi uma gravidez que foi desejada. Desejada, assim, racionalmente, consciente, porque quando há concepção é porque sim, foi desejado, tá? Então, como essa gravidez não foi algo planejado entre ela e o meu pai, eles eram um casal de namorados, e aí, quando aconteceu a gravidez, ele não quis assumir, né, a paternidade, não quis assumir o filho. Eu já entendi ali no ventre dela que eu não servia. Você vê como que é enraizado e como que o nosso inconsciente fica nos pregando peças, né? Às vezes a gente acha, não, eu achei a crença, eu acho que é isso, mas aí você continua repetindo o padrão. Então quer dizer que você ainda não encontrou a raiz, né, do padrão de repetição na sua vida. Ele estava muito enraizado, né, lá na barriga dela. Ela, no caso, como nós somos um só com a nossa mãe, a gente está ali no corpo dela, então aceitando todas as crenças, o inconsciente dela, ela sentiu a desvalorização, né? Eu não estou sendo valorizada, estou sendo jogada fora, estou sendo um objeto, algo nesse sentido. Então assim, eu não sirvo.
Na verdade, foi ela quem se sentiu assim, e eu estava lá no ventre dela. Então, eu já vim para a vida com essa sensação de nada do que eu fizer é suficiente, eu não sirvo. Então, assim, na minha vida, inclusive em questão de trabalho, eu era sempre aquela pessoa que fazia mais e recebia de menos. Na verdade, recebia o mesmo valor, né, que os outros funcionários, só que eu era a pessoa que se esforçava mais. Era um esforço assim descomunal, era algo assim que me deixava exausta. Se você tem a crença do eu não sirvo, eu sou insuficiente, eu não sinto que as trocas na minha vida são justas, são equilibradas, né? Eu sempre dou mais do que recebo, tá? Se você tem essa sensação de que você dá mais do que você recebe, inclusive você não é obrigado, tá? Mas existe a lei do equilíbrio entre dar e receber, e se você está sentindo que esse vídeo está clareando a sua mente, abrindo a sua consciência, né, expandindo, já deixa a curtida aqui e se inscreve no canal. Então, se você tem essa sensação de insuficiência, muito provavelmente você tem a crença do eu não sirvo. Então, assim, se eu não sirvo, é aquela sensação assim, eu não sirvo para nada, por mais que eu me esforce. Então, isso se aplica para qualquer coisa na vida. Então, se eu não sirvo para ter um relacionamento. Se eu sempre me sinto desvalorizada, né? Desvalorizada porque eu dou demais e recebo de menos. Então, é uma sensação de desvalor. Se eu me sinto desvalorizada, eu sempre vou estar atraindo relacionamentos de desvalor, relacionamentos de migalha. E não são nem relacionamentos, são dinâmicas, né? Relacionamento é quando são duas pessoas ali se relacionando. Quando você se relaciona com um homem comprometido, um homem casado, um homem que tem namorada, você está passando uma mensagem clara para o universo. É isso que eu mereço. É só isso que eu mereço. Então nunca é uma palavra muito forte, mas até que você tome consciência disso, então não vai chegar um homem disponível para você. O primeiro relacionamento que a gente tem com os nossos pais. Meu pai não estava disponível para mim, a minha mãe também não estava disponível emocionalmente para mim. Ela esteve disponível porque ela decidiu, né, ter o filho e criar aquele filho, mas disponibilidade emocional não tinha para mim, nem de um nem do outro. Então, o que eu internalizei já ali? Eu não sirvo, eu não tenho valor. Talvez eu tenha algum valor se eu fizer bastante, né? Se eu me esforçar bastante. Então, ao longo da minha vida, eu não me relacionei apenas com homens comprometidos. Eu me relacionava com homens indisponíveis. E o homem indisponível não quer dizer que é aquele homem que está num relacionamento com outra pessoa. Muitas vezes é um homem que é solteiro, mas ele não está disponível emocionalmente, porque ele está casado energeticamente, ele está casado emocionalmente, muitas vezes com a mãe. Então, de qualquer forma, você se sente a amante ali naquele relacionamento, você se sente a outra, você se sente de lado, você não sente que aquele homem está disponível para você. Por quê? Você também não está disponível emocionalmente para o relacionamento. Você também está casada energeticamente e emocionalmente com a sua mãe, como é o meu caso. E como eu estava casada energeticamente com ela, emocionalmente com a minha mãe, a gente vai agindo nos papéis que vão sobrando pra gente. Então perceba, uma mãe que não está disponível emocionalmente para um filho, que acontece uma gravidez não planejada e que ela tem as questões emocionais dela ali para ela se resolver, esse filho vai se sentir na obrigação de cuidar emocionalmente dessa mãe, para poder merecer o amor dela. Então foi o que aconteceu comigo. Ela não estava disponível emocionalmente para mim, eu acabei me tornando a amiga da minha mãe, a protetora da minha mãe, a defensora da minha mãe. Eu criança, eu defendia minha mãe muitas vezes de coisas que ela não precisava de defesa. Eu era extremamente ciumenta com a minha mãe. E aí, o que aconteceu? Quando eu tinha 1 ano e meio de vida, ela conheceu uma pessoa, que ela tá com essa pessoa até hoje, né? Eles se casaram. Então, assim, ele foi o meu padrasto. Mas eu via ele, né? Na verdade, me ensinaram a chamar ele de pai,
né? E aí assunto para outro vídeo se você quiser saber, mas isso aí está incluído, né? Isso faz parte dessa crença que eu tinha. Se eu era casada energeticamente e emocionalmente com a minha mãe e chegou essa outra pessoa, eu me senti traída. Então era como se nós vivêssemos um triângulo amoroso ali. Foi uma pessoa que até hoje me trata com respeito e com carinho e que eu chamo de pai. Mas a dinâmica emocional da gente ali, energética, era uma dinâmica de codependência, uma dinâmica bem tóxica. Então, o primeiro relacionamento que eu tive foi com a minha mãe, né? Foi a pessoa que tá com meus pais, na verdade. Mas quem ficou ali comigo? Eu e minha mãe. E ela não estava disponível emocionalmente para mim. Mas aí eu fazia esforços para merecer o amor dela. Aí chega uma outra pessoa. E aí eu me senti traída. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui crescendo, eu fui me apegando emocionalmente a essa pessoa, né? Meu pai... Na verdade, no começo eu nem sabia da história real, então eu achava que ele de fato era o meu pai. Então, tem várias dinâmicas, várias coisas, gente, que não dá nem pra contar aqui num vídeo, porque senão ficaria muito longo. Mas, em resumo, ficou como se fosse um triângulo amoroso, sabe? Então, assim, muitas vezes ele me defendia dela, né? Então, assim, acabava tirando a autoridade, que na verdade esse papel de autoridade quem tem que exercer é o homem, né? É o pai, não a mãe. Então aquilo ficava muito confuso, né? Eu sempre tinha uma visão assim dela mais masculina, mais forte, mais impositiva, e ele mais passivo, mais doce, mais acolhedor, sabe? Olha só, você sente que o homem não está ali pra você, parece que ele está só de corpo presente, mas ele está em outra dimensão. Essa indisponibilidade do outro está mostrando que você é indisponível para você. Você está indisponível para si mesmo. Por quê? Se o nosso primeiro relacionamento é com os nossos pais e eles estavam indisponíveis emocionalmente para você, você aprendeu a indisponibilidade. Então quer dizer que você também não está disponível emocionalmente para você. O outro é só um espelho, o outro está refletindo aquilo que a gente já pensa da gente mesmo e a forma como a gente age. Agora você entende a importância de você construir uma autoestima, de você construir um relacionamento consigo mesmo, porque que as pessoas fogem tanto de ter um relacionamento com elas mesmas, né? E essa fuga de ter um relacionamento consigo mesmo, ela mostra no fato de você ter um desespero para se relacionar. Tem um desespero para ter alguém na sua vida. Nós estamos no fim do ano, né? Chega o Natal, aí você se reúne com a família fica cobrando um relacionamento. Se você quer se relacionar apenas para calar a boca da família, dos parentes, ou de pessoas que ficam cobrando, ou você tem amigas que já estão no relacionamento e você está solteira e você fica, eu não tenho ninguém. A tendência é que você aceite qualquer coisa na sua vida. Daí quando a pessoa se mostra indisponível emocionalmente para você, ela pode te dar presentes, ela pode te dar muitas coisas, mas não é sobre coisas materiais, é sobre a presença. Se você não sente aquela pessoa presente com você, para você, isso significa que você também age assim com você. Então o primeiro relacionamento que você precisa aprender a ter é com você. Agora me conta aí, como que está a sua vida amorosa? A pessoa que você se relaciona é disponível emocionalmente para você? Você se sente disponível emocionalmente para a pessoa? Mas o que é esse disponível emocionalmente para o outro? As pessoas também confundem isso com se doar demais. Cuidado! Estar disponível emocionalmente para o outro não é esquecer de si. Então você tem gostos, você tem sonhos pessoais que você tinha antes de ter um relacionamento. E quando a pessoa entra no relacionamento, ela se anula completamente pelo outro. Cuidado, porque isso vai fazer você ser desvalorizada nessa relação. Deixar os teus sonhos de lado vai fazer com que você seja desvalorizado em algum momento. Então você só vai estar disponível de fato emocionalmente para uma pessoa, ou uma pessoa estar disponível emocionalmente para você, quando você começar a ser disponível emocionalmente para você. E se você precisar de ajuda para isso,
O link do meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Tá? Eu trabalho com a desprogramação mental, a desprogramação de crenças limitantes através do tarô e também trabalho com a bênção do ventre. Tá? A bênção do ventre é unicamente para mulheres. Então, se você quiser mais informações, o WhatsApp está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até a próxima!